Então, finalmente, nós estamos em mais uma Sexta-feira 13. E esse se soma aos muitos motivos que eu tenho para falar para vocês sobre um conto que eu li há pouco tempo, da Lígia Fagundes Telles. Então, venha ver o pôr do sol. É esse o nome do conto e ele tá na coletânea que se chama Antes do Baile Verde. Eu fiz um vídeo sobre esse livro, sobre alguns contos desse livro, na verdade. O vídeo tá aqui no canal, então vocês podem acessar. Mas esse conto de hoje, Venha Ver o Pôr do Sol, eu acho que tem tudo a ver com uma Sexta-feira 13. Porque é um conto super macabro, é um conto de terror. E é um conto que nos desestabiliza. Porque a gente está lendo a Lígia Fagundes Telles e a gente está entrando em contato com aqueles personagens que estão ali mexendo com as suas próprias dores e estão se colocando numa situação de conflito ou de tomada de decisão. Em cada conto há um personagem que é a estrela do conflito e há também um sentimento ou uma situação de vida que é a estrela daquela história. Então nós temos casamentos se desfazendo, temos pessoas morrendo e deixando os esposos ou esposas disponíveis para amores do passado. Temos pais adoentados que entram em prostíbulos porque acreditam que ali era a casa onde eles viviam e ali a árvore onde o filho se enforcou. Então existe uma série de situações e a forma como a Lígia descreve isso é impagável, é imperdível. Eu não lembro se eu comentei com vocês no primeiro vídeo sobre esses contos, mas eu achei que ela é meio que um Dostoiévski de saias, porque ela vai destilando, ela vai colocando a situação de uma forma que de repente a gente se vê no meio de um conflito terrível, de emoções fortes ali. E é claro, é uma experiência, é uma leitura que vale tudo, vale muito a pena. E esse conto, então, de hoje, esse conto de terror, esse conto macabro, ele começa com um convite. Uma moça, ela tá indo encontrar um rapaz com quem ela ficou por algum tempo. É um namorado relativamente antigo, eles moraram juntos há algum tempo. E essa moça, ela tá muito feliz porque ela vai se casar. Ela tá com um homem muito rico, muito influente, mas ela aceitou se despedir desse rapaz e ele a convida para se encontrar com ela num determinado local. E desde o início do conto, a gente percebe o solo do lugar onde ela desce, sapatos altos, um misto de lama, de barro, de pedras, de instabilidade. Ela de salto alto vai ali se equilibrando e ela não gosta daquela situação, ela não entende por que esse rapaz marcou o encontro ali. E ele tenta seduzi-la de forma que ela veja aquilo, ela encare aquilo tudo como uma despedida romântica. Eles então estão ali se vendo pela última vez, ele deseja muita sorte a ela e para relembrar os bons momentos que eles viveram juntos, ele decide então convidá-la para ver o pôr do sol num dos lugares mais bonitos que ele já viu. Então eles caminham e atravessam um parque onde tem crianças brincando e de repente eles se aproximam de um cemitério meio que desativado. Ele não é mais usado na época para sepultar pessoas. Aqueles que foram sepultados permanecem ali, existem muitos mausoléus, enfim, lápides muito antigas. Então o rapaz rompe a corrente do cadeado e eles adentram então no jardim. E adentrando eles vão caminhando, ela com saltos altos, sempre pisando de uma forma esquisita, sem querer ir, questionando por que ele está levando ali. E eles vão caminhando por dentro do jardim e tudo é descrito de uma forma bela e ao mesmo tempo macabra. Tem os elementos religiosos que lembram aquelas histórias de terror que acontecem em igrejas abandonadas, cemitérios, exatamente naquele limite que brinca com a gente, que brinca com a realidade, que brinca com a religiosidade, que brinca com o sagrado, o profano
Isso é um jogo de elementos que está presente no conto inteiro. Então eles vão caminhando e ele pega uma pedra e existe um frisson nesse momento, pelo menos por parte do leitor, porque ele fecha a pedra na mão, ele franze o senho e a gente começa a achar que ele vai matar a mulher, vai lançar uma pedra na cabeça dela. E na verdade não, eles vão caminhando para dentro do cemitério e eles veem um grande mausoléu. E o rapaz conta então para a moça que ali está enterrada a mãe dele, a mãe e a irmã. E ele a convida para descer até ali para ver o túmulo. Na verdade, aquela vista do pôr do sol, ele não cansa de enfatizar ao longo do conto inteiro que é uma das vistas mais bonitas, que ela não pode perder aquela oportunidade antes de entrar para uma vida maravilhosa que ela vai ter com esse homem rico. Então ela decide dar essas migalhas de atenção para ele. E é um conto... Se você não quer saber o final dele, talvez seja melhor você desligar, encerrar o vídeo, pausar, mas eu me sinto obrigada a contar o final do conto para justificar essa escolha do tema do conto para esse dia, para essa sexta-feira 13. Então, se você não quer saber o final, encerra por aqui, mas eu vou contar o final. Eu vou contar o final porque é um conto que merece que a gente fale desse final, porque o efeito que ele tem sobre a gente não está necessariamente em você conhecer ou não o final. O efeito que ele tem sobre a gente é exatamente nessa atmosfera que a Lígia vai criando e para onde ele vai, o rapaz vai convidando a moça e como ela vai descendo, como ela vai se afastando desse lugar, desse ruído das crianças brincando. Ela vai para uma área deserta, isolada, um terreno baldio. E eles vão descendo até o mausoléu, ele pede para que ela veja uma lápide. Ela vê e descobre que aquelas lápides não podem ser da mãe, da irmã dele ou da prima, porque são lápides muito antigas. E essa história acontece ali nos anos 60, 70, no Brasil. E aqueles túmulos são de pessoas que morreram no século XIX, que viveram e morreram nesse século, não no século atual. E ela então se dá conta de que ele fez uma brincadeira com ela. E ela diz, mas olha, é um absurdo, isso você tá mentindo pra mim. E nisso ele sobe correndo a escada e fica do topo da escada olhando pra ela. E ela continua ali embaixo, olhando pra ele e estranhando tudo aquilo. E aquilo tudo é descrito pra gente, aquele ambiente, esse misto de alguma coisa sagrada, aqueles ícones ali, aquelas lembranças dos mortos, aquele local de respeito e ao mesmo tempo aquele local que vai servir pra alguma coisa esquisita que a gente ainda não sabe o que é. Mas assim que ela sobe as escadas e se aproxima dele, ele puxa a porta e tranca a porta. Essa porta, ela separa as lápides da casa, do mausoléu em si, dessa parte da entrada. E a mulher, então, fica presa ali dentro, ela grita, ela começa a soltar injúrias pra ele, pede pra que ele abra a porta, que ele pare de brincadeira. E não é uma brincadeira. Ele tranca a porta, ele sai do mausoléu, ele fecha o cadeado e ele começa a ouvir os gritos dela e ela grita, ela grita, ela grita, ela grita, até o momento que não se escutam mais os gritos dela e ela fica ali. Só que a gente não vem a saber mais nada sobre ela. O final do conto é o rapaz indo embora, cantarolando, caminhando e se aproximando da entrada do cemitério, onde tem um parque, onde as crianças continuam brincando, andando de balanço. E a mulher continua lá dentro. E o mais terrível do conto é que a mulher não é mais mencionada. A última menção a ela é essa menção de que, de repente, o rapaz atinge uma determinada posição no jardim
em que ele não escuta mais os gritos dela. Ou ela parou de gritar, ou o lugar é tão longe, tão profundo e tão abafado que é impossível escutar o apelo dela, o pedido de socorro. Então, esse é o final do Venha Ver o Pôr do Sol. E é um conto que mexe com a gente, que mexe com essas coisas terríveis, que mexe com, sobretudo, com sonhos. Imaginem aqueles sonhos em que a gente faz de tudo para chegar a determinado lugar. A gente faz de tudo para falar com uma determinada pessoa. Imaginem que a gente tem uma mensagem urgente para entregar. Ou a gente está prestes a fechar a porta e escapar de alguma coisa e ou o sonho termina ou a gente não consegue. É um sonho que geralmente lida com um trabalho, com um esforço imenso. A gente acorda exausto e não consegue completar o objetivo. E lendo esse conto, eu tive essa impressão de que a Lígia mexe com esses elementos que tem tudo a ver com aquele nosso ponto de impotência. Aquele ponto em que a gente grita e não é ouvido, aquele ponto em que alguma pessoa muito boa, alguma pessoa do nosso passado, de repente faz alguma coisa que nos surpreende muito. A gente fica preso numa situação e não consegue sair dali. Então, tem um misto de estranho, de familiar. É um conto que também me lembrou um outro conto, sobre o qual eu já falei para vocês aqui bastante, que é O Homem da Areia, do Hoffmann. E que tem a ver com essa questão que o Freud trabalhou muito, desse encontro com o estranho, esse estranho familiar, esse elemento que é tão estranho, que ao mesmo tempo é muito familiar. É um estranho que diz alguma coisa sobre nós. E esse conto da Lígia tem tudo a ver com isso. Pelo menos foi assim que eu interpretei essa história terrível, mas é uma história que eu não pude deixar passar. Eu não pude ignorar esse apelo que a história e o que eu vinha pensando sobre ela estava fazendo dentro de mim. E eu queria muito compartilhar com vocês essas impressões que eu tive, essa leitura. Eu não sei se vocês conhecem esse conto, não sei se é um conto muito famoso, mas me deixou arrebatada e aterrorizada. Então, me contem aqui embaixo se vocês já leram esse conto, se esse conto, essa história toda, tudo isso que eu falei pra vocês faz com que vocês se lembrem de algum outro conto, de alguma outra história. Eu adoro histórias assim que mexem com esse sentimento de estranho e familiar. Realmente é uma coisa que me fascina, ao mesmo tempo que aterroriza um pouco, eu vou admitir. Espero que vocês tenham gostado e eu vejo vocês no próximo vídeo aqui do meu canal, Aline os Livros. Se você ainda não é inscrito aqui, não esquece de fazer isso agora, de compartilhar esse vídeo e de curtir, para o YouTube me colocar na sua lista de vídeos preferidos. Tchau!